Fala, meu ilustre, tudo bem? Olha, hoje nós vamos falar sobre os sistemas das eleições municipais, o sistema proporcional e o sistema de eleições majoritárias. Vamos falar um pouco também sobre coligações e federações. Fique ligado, dê o seu like, comente, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Então, pessoal, para o pleito de 2024, nós teremos dois modelos ou dois sistemas eleitorais, né? O sistema da eleição majoritária e o sistema da eleição proporcional. Por isso, o termo aplicado, né, para se referir a esse pleito se chama eleições 2024 e não apenas eleição 2024, porque nós temos dois sistemas eleitorais dentro de um mesmo pleito: o sistema proporcional e o sistema majoritário. Eleições proporcionais, eleições majoritárias. Então, falando primeiramente sobre a eleição majoritária, o termo já está dizendo: elege-se aquele que tem a maioria dos votos. Tudo que é majoritário é maioria. Se você é sócio de uma empresa e você tem 50% mais um, né? Mais 1% da ação, 51%, 50,5%, você tem a maioria das ações dessa empresa, portanto, você é o sócio majoritário, você tem a maioria das ações. A mesma coisa acontece na eleição majoritária. Ela se aplica exclusivamente aos cargos executivo, Maurício? Não. Tem gente que pensa que a eleição majoritária é só para o cargo de prefeito, governador de estado e presidente da República, que são os chefes do executivo eleitos. Mas ela se aplica também ao legislativo. Ao contrário do que muitos pensam, a eleição majoritária é para o cargo executivo, a eleição proporcional é para o cargo legislativo. Nada disso. Eleição majoritária elege-se quem tem a maioria dos votos. Eleição proporcional elege de acordo com a proporcionalidade dos votos pelo partido, antes por coligação ou hoje por federação. Então, por exemplo, o Senado Federal, né, o cargo de senador da República, embora seja um cargo legislativo, o senador da República ele atua no Congresso Nacional, em uma das casas do Congresso, o Senado Federal, portanto, é um parlamentar, é um legislador, mas a eleição para senador da República é uma eleição majoritária. Se você for prestar atenção, o senador eleito, né, no ano de 2022 do seu estado, ele foi eleito porque ele teve mais votos do que o segundo colocado. Então, a eleição majoritária não se aplica apenas aos cargos executivos, também ao legislativo, só que com exclusividade o cargo de senador da República. A maioria dos votos elege quem está na disputa. Agora vamos falar sobre as eleições proporcionais. Essas sim se aplicam exclusivamente aos cargos para o legislativo, seja o legislativo municipal, Câmara de Vereadores, seja para o legislativo estadual, assembleias legislativas, né, dos deputados estaduais, e seja para o Legislativo Federal, para a Câmara dos Deputados em Brasília. Essas eleições são chamadas de proporcional e ela não elege necessariamente quem teve a maioria dos votos. Se você for prestar atenção, aí no seu município teve candidatos a vereador em 2020 que teve mais votos do que aquele que conseguiu se eleger. Por quê, Maurício? Porque a eleição proporcional, como o nome já está dizendo, é proporcional aos votos do eleitorado na distribuição das cadeiras por partido ou por federação. Vamos falar um pouquinho também depois sobre o que era coligação e o que é hoje federação. Então, nestas eleições de 2024, cada partido político pode lançar apenas 100% do número de cadeiras da Câmara Municipal mais um. Ou seja, por exemplo, aqui na minha cidade, o número de cadeiras na Câmara de Vereadores são 15. Então, cada partido político pode lançar 15 vereadores mais uma vaga, no caso,
16 candidatos a vereador. Falando um pouco sobre coligação e federação, a legislação eleitoral mudou e antes os partidos políticos poderiam se coligar para as eleições proporcionais, para os cargos legislativos. Poderia se coligar 1, 2, 3, 4, tantos quantos partidos quisessem. Essa coligação teria que ter um nome, não apareceria apenas o nome de um dos partidos coligados, e aí o número de votos recebidos por esta coligação, pelos partidos que compunham essa coligação, seriam trabalhados para ver se atingia dentro do quociente eleitoral que número de cadeiras a serem ocupadas. E estas eram distribuídas proporcionalmente àqueles mais votados dentro da coligação. Exemplo, se o partido teve direito, ou coligação teve direito a 3 cadeiras, aqueles 3 candidatos a vereador mais votados daquela coligação estariam assumindo essas 3 cadeiras. Ocorre que não existe mais legalmente coligação para as chapas proporcionais. O que existe hoje é a chamada federação partidária. É o mesmo modelo da coligação, com a única diferença de que antes, na coligação, os partidos se coligavam para disputar o pleito, elegiam seus respectivos vereadores e, após as eleições, aquela coligação deixava de existir. Se o candidato a vereador A fosse eleito pelo partido A e assumisse sua cadeira, aquele partido ali é quem tinha o mandato. No caso da federação, o caldo engrossou, O sistema de distribuição das vagas é o mesmo, contudo, na federação, os partidos que se federam, se sejam 2, 3 ou 4, se federalizam, eles têm um compromisso de 4 anos, ou seja, enquanto durar o mandato do vereador ou dos vereadores eleitos, falando da eleição municipal, Então, se coligam, por exemplo, 4 partidos em uma federação, o sistema de distribuição das vagas é o mesmo, mas aquele mandato não é apenas do partido pelo qual o vereador foi eleito. Aquele mandato é de todos os partidos da federação. Se aquele vereador, por um acaso, mudar de partido para um outro que não seja nenhum daqueles que estão federalizados, ele vai perder o seu mandato, Ele pode migrar para um outro partido que compõe a federação. Agora, Maurício, como que o partido ou federação sabe qual quantidade de vagas estará ocupando no pleito deste ano de 2024? Quero usar como referência a minha cidade, que tem 15 cadeiras na Câmara de Vereadores. O sistema das eleições proporcionais se dá da seguinte forma, Pega-se o número de votos válidos para vereador e esse número de votos é distribuído pelo número de cadeiras da Câmara Municipal. Exemplo, se nós temos 15 cadeiras na Câmara e tivermos 30 mil votos válidos para vereador nas eleições deste ano, divide-se 30 mil por 15 cadeiras, dá-se o quociente eleitoral de 2.000 votos, ou seja, para um partido ou federação eleger um vereador, ele tem que ter, no mínimo, 2.000 votos. Se ele teve 2.000 votos ou mais, ele já garante aí a vaga para o seu candidato a vereador. Então, pessoal, eleições majoritárias, elege-se aquele que teve a maioria dos votos. Prefeito e vice-prefeito, a chapa majoritária que tiver a maioria dos votos válidos para prefeito, está eleito. Eleições proporcionais, os votos são distribuídos de acordo à proporcionalidade de vagas na Câmara Municipal e de acordo com o quociente eleitoral estabelecido a partir do número de votos válidos, dividindo-se pelo número de cadeiras na Câmara. Fica aqui essa dica. Na próxima aula falaremos sobre mais assuntos relacionados às eleições municipais. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e dê o seu gostei. Se tiver alguma dúvida, coloque aqui para que a gente possa tentar tirar. Um abraço.